Bom dia. Privilégio mais uma vez estar com os irmãos hoje, para a gente falar mais um pouquinho sobre alguns milagres de Jesus, algumas coisas que ele fez extraordinárias enquanto estava aqui na terra, fisicamente, em carne. E antes de falar sobre o milagre de hoje, eu queria orar. Então eu queria te convidar a baixar sua cabeça, a fechar o seu olho. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo gostoso que é te louvar, reconhecer quem o Senhor é, aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pela segurança e pela tranquilidade que é ser teu filho salvo pelo Senhor, Deus. Nos ajuda agora a olharmos para a tua palavra, para a história que o Senhor deixou registrado aqui. A gente entenda o que o Senhor quer de nós, como o Senhor quer que a gente viva e o que o Senhor espera de nós, Deus. Nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus, amém. A gente está numa série estudando sobre alguns milagres que Jesus realizou. Semana passada o Caleb falou sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e como esse milagre repercutiu na vida dos discípulos, quando viram Jesus multiplicar pães e peixes. Existem vários milagres que Jesus realizou, e eu gostaria de hoje trazer mais um desses milagres. É um milagre talvez não tão famoso quanto multiplicar pão e peixe, quanto transformar água em vinho, mas é um milagre que talvez você deve ter ouvido falar, que foi a cura do paralítico, quando aqueles 4 amigos levam um paralítico até Jesus. E eu confesso que eu já contei essa história diversas vezes para as crianças, inclusive, se eu não me engano, há 2 ou 3 domingos atrás, foi a história que a gente contou para as crianças do GC sobre desse milagre específico. Mas essa semana, quando eu estava estudando o texto, me debruçando sobre ele, Deus foi me apontando coisinhas que talvez eu nunca tinha reparado no texto. Eu acho fantástico como a Bíblia é viva, ela é rica, e toda vez que a gente lê um texto que a gente já leu, a gente consegue perceber coisas novas nesse texto e saber que Deus sempre tem coisa para ensinar, mesmo que a gente já tenha lido várias vezes o mesmo texto, Ele sempre tem alguma arinha para cutucar na gente, alguma coisa para nos dizer. E eu queria abrir essa passagem com vocês hoje, a gente vai ler essa passagem, e eu queria, não vai estar aqui na tela o texto, eu queria te convidar a abrir tua Bíblia, seja ela no papel ou no modo eletrônico. Não tenho Bíblia no celular, vai lá no Google e coloca lá Marcos capítulo 2, que o Google vai te dar esse texto, tá bom? Queria que a gente lesse toda a passagem, relembrasse toda essa história para depois conversar sobre ela. Marcos capítulo 2, a gente vai ler dos versos 1 ao 12. Esse milagre também é contado por Lucas, no capítulo 5, mas a gente vai focar mais no texto de Marcos hoje. Todo mundo achou? Sim? Ou tem que fazer que nem no GC, que a gente manda levantar a Bíblia lá em cima e dar uma bala para quem acha primeiro? Todo mundo achou? Alguém levantou, vai ganhar bala no final. Pronto, vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande?
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você consegue perceber algumas coisas interessantes nesse texto e um pouco fora do comum do que a gente está acostumado a Jesus fazer nos seus milagres? Alguns historiadores diziam que as casas daquela época não tinham portas e fechaduras e portões como as nossas casas hoje, era tudo mais ou menos meio aberto. Então quando começava a raiar o dia, as pessoas começavam a sair, e a não ser aquelas casas de pessoas muito mais ricas e poderosas, as casas tinham livre acesso, então as pessoas podiam facilmente entrar e sair de qualquer casa, e estava tudo certo, tudo bem. E Jesus estava numa casa, as pessoas ficam sabendo que Jesus está lá e começam a entrar naquela casa para ouvir, para conversar com Jesus. Muita gente queria ver o que Jesus estava falando, o que ele estava ensinando. Alguns queriam presenciar alguns dos milagres que eles ouviram falar. Alguns queriam ver com os próprios olhos quem era aquela pessoa e o que ele fazia. Em Lucas, fala muito que grande parte daquelas pessoas que estavam lá eram fariseus e mestres da lei que queriam verificar se o que Jesus estava fazendo era coerente com aquilo que eles acreditavam. Queriam verificar se ele era um baterneiro, se ele era um profeta, se ele era alguém especial. A casa estava tão cheia que não cabia mais ninguém. E aparentemente não tinha mais ninguém saindo e entrando, não estava aquele trânsito, todo mundo estava parado. Ninguém entrava, ninguém mais saía, todo mundo parado ouvindo o que Jesus tinha para falar. Completamente diferente do que foi essa igreja essa semana, com 400 crianças entrando e saindo por todas as portas dessa igreja. Era um vucu-vucu, assim, uma muvuca para lá e para cá tal. Naquela casa não, estava todo mundo parado, ouvindo. Ninguém entrava, ninguém saía, ninguém queria beber água, ninguém queria ir no banheiro, ninguém queria fazer nada. Diferente às vezes da gente aqui, né, que vem para ouvir a palavra de Deus, mas quando dá uma sedezinha já sai. A água está mais interessante, o banheiro está mais interessante. Vou verificar se meu filho chorou. Se você não está sabendo, seu filho não chorou, fica aí, Deus quer falar com você hoje. Aquele povo estava lá, com diversas intenções diferentes, mas parados para ouvir o que Jesus tinha para falar, o que Jesus tinha para dizer. Todo mundo queria ver Jesus e ouvir Jesus. Aqueles 4 homens sabiam e precisavam levar o seu amigo paralítico até Jesus, mas eles não conseguem espaço para chegar até Jesus. E aí eu me pergunto se no meio daquela multidão tinha mais gente se preocupando, se importando com o paralítico. Às vezes a gente estava tão ansioso, eles estavam tão ansiosos para ver Jesus, e não davam espaço para aqueles que realmente estavam precisando de Jesus. Às vezes a gente vem aqui no domingo, está preocupado se o nosso lugar foi ocupado na cadeira. Fica incomodado se a igreja está um pouquinho mais cheia e a cadeira não fica tão espaçosa para eu poder sentar. Às vezes a gente está aqui preocupado se foi fácil parar o carro, se sorriram para você na hora que você entrou. E você não está muito preocupado em ceder um pouco o seu espaço para quem realmente precisa de Jesus. Você só está preocupado com o teu espaço, com o lugar que você está. Esse aqui é meu lugar, que eu vim para ver o espetáculo que vai acontecer hoje na Eba Viva. Ninguém me tire daqui porque eu quero ver. Você já olhou para o seu lado assim? Tem alguém em pé que realmente precisa sentar aqui hoje? Será que esse meu lugar é tão importante assim que eu não posso abrir mão para alguém poder sentar? Será que um dia não vale a pena, quando eu ver a igreja lotada, falar: eu já conheço esse Jesus, tem alguém lá fora que não conhece, troca de lugar comigo porque você precisa? Ah, mas aí eu vou perder o louvor que é fantástico, e hoje estava demais. Ah, louva a Deus no seu quarto lá em secreto. Deus vai se agradar também, deixa outro vir aqui ouvir essas coisas. Às vezes a gente está muito preocupado com o nosso lugar, com o nosso espaço, com o que a gente quer ver,
e não percebe que em volta existem pessoas que também precisam, e a gente não cede o nosso lugar para essas pessoas, ou apenas não abre caminho para que as pessoas também se aproximem de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, a gente vai conversar durante toda a manhã sobre isso, é: quem que é você nessa casa? Se é o fariseu, analisando aquilo que Jesus está falando para ver se bate com o que você acredita? Você é o curioso, está ali para ver qual que vai ser o milagre dessa vez, qual que vai ser o tumulto dessa vez? Você está lá para ouvir o mestre falando? Ou você é aquele que conduz pessoas até o mestre para que eles encontrem e mudem as suas vidas? Bom, os 4 amigos não conseguiram espaço entre as pessoas, então eles fazem algo inusitado. Eles sobem por fora da casa, aquelas casas a maioria tinham essas escadas, e o teto com certeza não era como o das nossas casas, eram de barro, de madeira, de palha, era uma coisa bem mais rústica. E aí eles abrem o teto, eles abrem um buraco no teto, e descem o paralítico pelas cordas, até ele encontrar Jesus. Você já imaginou nisso? Está numa casa apertada, você não quer perder o seu lugar, você está vendo ali Jesus e de repente se abre um buraco no teto, desce alguém. Ninguém me dá espaço, eu vou encontrar esse Jesus mesmo assim, e eu vou dar um jeito de encontrar Jesus. E aí nesse momento, a gente começa a perceber que naquela casa havia uma fé visível. A fé daqueles homens em Jesus foi algo visível, palpável, percebido por todos. O texto diz que Jesus, ao ver a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Jesus viu a fé que eles tinham. A gente está acostumado a falar de fé como algo tão abstrato, algo intocável, algo que ninguém pode medir, que ninguém pode falar, ninguém pode criticar a minha fé. Mas a fé desses homens foi vista, foi percebida. A fé desses homens foi vista através de uma ação. Superou os obstáculos do local, chegou até Jesus. A fé era tão visível que Jesus nem precisa perguntar o que eles estavam fazendo ali. Vocês já perceberam que em quase todos os milagres de Jesus, quando chega alguém, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Essas perguntas não estão aqui nesse texto. A fé daqueles homens e o objetivo deles era tão óbvio, tão visível, que Jesus não pergunta: o que vocês querem que eu faça com esse homem? Vocês creem em mim? Jesus olha para a fé deles. Jesus vê a fé deles. A fé não é uma força que vibra em nós, não é uma vibração, não é uma torcida, não é um mantra, não é uma energia que emana de nós e atinge o 6º sentido. Eu me lembro muito de um desenho que eu via quando eu era pequeno, chamado Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se você teve o privilégio de ver esse desenho. Algumas mães não deixavam, porque era sobre os deuses gregos. Aí ficava assim: não pode, mas eu assistia. E vou contar para você. Então, se você não gosta, não precisa ver, eu vou te contar agora. Que eram cavaleiros, todos eles tinham que defender e proteger a deusa Atena, e eles lutavam com outros cavaleiros, e nunca eram cavaleiros de categoria menores que a dele, era sempre, todos eles eram de bronze, e aí lutavam com os de prata, depois com os de ouro, depois com os deuses, depois com os subdeuses, enfim, iam lutando, e eles tinham que evoluir em força, e era bem comum eles estarem lutando contra esses cavaleiros. E aí esses cavaleiros mais poderosos começavam a dominar completamente eles, até que eles ficavam sem sentido nenhum, moribundos lá assim: não tenho mais visão, não tenho mais olfato, não tenho mais nada, não consigo falar, não consigo sentir. Aí vinha assim: mas eu tenho que alcançar os 6º sentido, eu tenho que levar meu cosmos para conseguir matar esse Deus que quer. E aí ele fazia uma força, ele se focava, ele lembrava de alguma lição que ele havia aprendido com o mestre cavaleiro que ensinou ele, e aí nesse meio de lembrar, nessa força que emanava, ele e vencia com um grito e um
meteoro de Pégaso, e aí ia lá, era o mesmo meteoro de Pégaso sempre, mas no sétimo sentido ele conseguia, com a sua energia que vibrava. Fé não é essa energia que você fica, eu tenho fé, o milagre aconteceu. Fé não é isso. A fé, ela é claramente vista numa ação. A fé sim é uma força que me impulsiona a fazer algo, a agir, a me mover. A fé daqueles homens moveram eles a subir no teto, cavar o buraco e descer, porque eles criam que Jesus podia fazer algo por aquele paralítico. A minha fé em Deus faz eu fazer coisas visíveis a todos. A minha fé sim pode ser medida, pode ser vista. Se eu falo que eu tenho fé em Deus, e isso não se transforma em ação, em mudança de vida, em postura de vida, eu estou falando que eu não tenho fé. Deus não pede para você ficar parado e falar, venha fé, que a minha fé seja maior do que um grão de mostarda. Não é isso. Não é um mantra, é uma ação. Aqueles amigos criam que Jesus era a resposta para aquele paralítico e levam ele até Jesus. Eles rompem todos os obstáculos, eles fazem o que eles precisam fazer, porque eles creem de verdade que aquele paralítico precisa de Jesus. E quando aquele paralítico se encontra com Jesus, Jesus perdoa os seus pecados. Não era o que todo mundo estava esperando. Todo mundo estava esperando o levanta e anda, sai daí. A gente vem às vezes esperando curas, milagres, mas levantar da maca não era aquilo que aquele paralítico mais precisava. O que ele precisava era de perdão dos seus pecados. O principal problema daquele paralítico era o problema eterno dele, de estar para sempre separado de Deus. E ele precisava se reconciliar com Deus, ter paz com Deus. Ele precisava de vida eterna, de se encontrar com o seu Criador, com ou sem paralisia. A paralisia dele era algo muito pequeno comparado à dívida que ele tinha com Deus, com a longitude que ele estava de Deus. Ele precisava ser perdoado dos seus pecados e reconciliado com o seu Deus. Ele precisava de vida eterna, de perdão dos pecados. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus não faz mais milagres como antigamente? Por que Ele não abre os mares? Por que Ele não está curando para lá para cá? Porque o que a gente mais precisa, e o maior milagre que a gente precisa ver hoje, é Deus perdoando pessoas e pessoas se reconciliando com Deus. Geralmente a gente está acostumado a ver que os grandes milagres que a gente conhece, principalmente os de cura, vieram pela fé. Eles estavam acostumados no final, né, a gente está acostumado no final de algum milagre, de alguma cura, Jesus falar, a tua fé te salvou, vai e faz o que você tem que fazer. Mas dessa vez, a fé não trouxe cura física, ela trouxe salvação, libertação e perdão dos pecados. E é incrível como nessa história, a fé dos 4 amigos é contrastada com a incredulidade dos fariseus. E aí a gente vai ver que a fé trouxe perdão dos pecados, mas a gente vai perceber que a cura veio para provocar a incredulidade, a falta de fé de alguns. Havia ali uma multidão observando e olhando o que Jesus fazia e falava, mas nem todos acreditavam nele, nem todos depositavam sua fé verdadeiramente nele. Assim como aqui nessa celebração, existem pessoas que têm fé em Deus, ativa, viva, prática, elas vivem em Cristo. Existem outras que estão aqui curiosas para saber quem é esse Jesus, que todo mundo fala.
Existem alguns que estão impressionados com algo que aconteceu perto deles nas últimas semanas e querem conhecer mais desse Jesus. E existem aqueles que estão aqui só para ver se o que vai ser falado bate com aquilo que você acredita. Vamos ver se esse Jesus, a sua palavra, bate com aquilo que eu acredito como a minha filosofia de vida. Tem alguns que não estão aqui para aprender sobre Jesus. Eles querem só ver assim, falou que eu acredito, cheque. Isso aí também é verdade. Isso aí não é verdade não, essa pregação já não serve mais para mim. Não estou falando que você não pode, tá bom, verificar o que eu falo se bate com a palavra de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas aqueles fariseus estavam lá, céticos, duvidosos, eles queriam ver se aquele Jesus estava atrapalhando o judaísmo e toda a sua prática religiosa, se ele estava afrontando o judaísmo, ou se realmente descobrir quem ele era. Os fariseus não disseram nada. Quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, os fariseus estão estáticos. Eles não dão um passo para trás, um passo para frente. A sua inércia acusou a sua incredulidade. Eles estão parados, estáticos, olhando aquilo. A fé dos 4 amigos foi vista por todos. A incredulidade dos fariseus, ninguém viu. Eles estavam lá, sentadinhos, só olhando. Mas Jesus percebe em seu espírito, porque Jesus consegue alcançar aquilo que nenhum olho vê. Jesus não olha e vê a incredulidade, ele sente, ele percebe, ele sonda o coração. A visão dele chega onde nenhum outro olho alcança. Se por um lado a fé foi percebida a olho nu, a incredulidade veio do coração. A fé é uma ação, incredulidade, inércia. A fé produz vida, a incredulidade te deixa na morte. Os fariseus estão ali não para quê? Para crer, mas para ver se os seus pensamentos estão corretos, para validar suas opiniões. Esse Jesus não prega o que eu acredito. Esse Jesus não fala de um Deus como eu penso. As palavras dele não batem com o que eu já li e ouvi. Os fariseus estão ali porque eles querem ouvir que estão certos. E aí quando Jesus faz isso, não bate com o que eles acreditam. Não bate com o que eles estão esperando, com o que eles querem. Esse Jesus não serve. Não esse Jesus. Perdoar pecados é só para Deus. Curar paralítico compete só ao Messias que a gente está guardando. Esse homem não é nem Deus, nem o Messias. O que ele faz não bate. Que fácil falar, perdoa os pecados, é uma coisa visível. Não dá para a gente ver que ele perdoou o pecado. Quem garante que realmente pecados foram perdoados aqui? Neste milagre, o interessante é que o perdão veio pela fé, mas a cura veio pela incredulidade. Jesus, ao ser confrontado no pensamento pelos fariseus, ele faz uma pergunta, ele faz um jogo de palavras. Vocês não acreditam que eu vim de Deus? É isso mesmo? Vocês não acreditam que eu sou aquele que ele prometeu? O que é mais fácil para vocês acreditarem? Qual milagre que vocês querem ver hoje? Perdão dos pecados ou cura do paralítico? Quando Jesus cura o paralítico, não é por causa das pessoas que estavam com fé. É justamente para aquelas que não tinham fé verem quem Jesus era. Havia naquela época uma forte crença de qualquer dor, sofrimento, doença, qualquer problema físico que a pessoa tinha, era justamente por causa de algum pecado. Ninguém podia estar com falta de saúde e não ter algum pecado. Quando aqueles homens viram o paralítico levantando e carregando a maca que estava prendendo ele,
aqueles homens perceberam visivelmente que os pecados daquele paralítico haviam sido perdoados. Na mente deles, não tinha como existir um paralítico e ele continuar paralítico se ele havia pecado. Jesus havia perdoado aquele paralítico, o perdão eterno. Mas como vocês acham que não pode ter um paralítico santo, um paralítico perdoado por Deus, eu curo ele para vocês verem, para vocês perceberem quem eu sou e a autoridade que eu tenho para perdoar pecados e dar vida eterna para esse paralítico. Então levanta e anda. Sim, o paralítico tinha um problema físico, ele tinha uma questão de mobilidade, mas o seu coração era muito mais importante, a sua eternidade muito mais cara. Ele precisava, acima de todas as coisas, ser reaproximado de Deus, ser ligado a Deus, ser declarado santo diante de Deus, diante do Pai. Ele precisava ter sua dívida perdoada. Jesus leva a sério a santidade. Foi para perdoar pecados que ele veio, para nos religar com Deus é que ele veio. E esse é o maior milagre de todos, reconciliar nossa alma com Deus. E isso é muito maior do que qualquer paralisia, do que qualquer doença, do que qualquer questão que a gente viva. A gente estar perdoado, vivo com Deus para sempre. O maior milagre de todos é o perdão dos pecados, é transformação de vida, é sair da morte e entrar para a vida. Aquele paralítico, sim, ele saiu andando, mas quem garante que logo depois ele não tropeçou e perdeu a perna? Quantos milagres Jesus fez, ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Jesus não está aqui para resolver como ponto final do seu ministério, porque ele pode resolver e ele vai ajudar sempre que puder. Não estou falando que Jesus não cura, que ele não opera milagres nesse sentido, mas o ponto máximo, o objetivo final de Jesus, o seu ministério até os dias de hoje, não é resolver os nossos problemas momentâneos, é resolver o nosso problema eterno, a nossa dívida eterna com Deus. Esse é o maior milagre. Eu estava morto e agora vivo. Eu estava numa inércia de vida, agora eu estou em movimento. Jesus vai me curar, talvez, quando eu estiver doente? Talvez sim, talvez não. Ele não curou todos os paralíticos da sua época. Não deu visão ou audição a todos que estavam ali precisando disso. Não ressuscitou todos os mortos que morreram enquanto ele estava aqui. Porque o objetivo dele era religar pessoas com o Pai. O milagre, o maior milagre que ele veio fazer era o que só ele podia fazer, que era nos dar vida. Um encontro real com Jesus, quando a gente é perdoado pelos nossos pecados, quando a gente tem fé em Jesus, essa fé é visível, é uma mudança de vida, de condição. Aquele paralítico sai carregando as macas que o prendiam, agora aquela maca não domina mais. Antes aquele paralítico precisava ser carregado por alguém, agora ele sai sozinho, andando. O homem saiu andando. E nós, depois de nos encontrarmos com Jesus, quais os sinais que a gente tem dado de que fomos perdoados, de que temos nova vida, de que Jesus operou em nós o maior milagre de todos? A cura da paralisia serviu para mostrar a todos que o perdão dos pecados foi realizado. A gente precisa hoje sinalizar quem somos, do que fomos curados, perdoados por Deus, através de Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser uma fé que produz atividade, que as pessoas podem ver, perceber.
A gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar parado. Eu não posso falar que eu tive um encontro com Jesus e esse encontro não mudar nada na minha vida. Jesus opera milagres ainda hoje. Talvez não aqueles que a gente gostaria de ver. E eu não estou aqui dando uma de santo muito elevado, que atingir a 7ª dimensão com a minha energia, dizendo que eu não gostaria de ver o mar se abrindo, que eu não gostaria de ver alguém levantando e andando, que eu não gostaria de ver um morto. Eu gostaria de ver isso. Eu tenho curiosidade. Eu gostaria de presenciar essas cenas. Não estou falando que sou um ser mais elevado que não quero ver essas coisas. Mas o meu maior anseio tem que ser, não esses milagres, mas ver Jesus perdoando pecados, salvando vidas. Esse é o maior milagre que Ele faz ainda hoje. Ele continua fazendo diferença na vida das pessoas, de diversas pessoas. Ele ainda continua falando, levante e anda, mas não da maca para fora de casa, da morte para a vida. Jesus ainda continua dando vida eterna àqueles que estavam mortos. Ele continua dizendo, livre-se da maca, caminhe para casa. Ele continua operando milagres. O milagre da vida eterna. E a pergunta que eu te faço hoje é: quem é você nessa casa que Jesus está? Você é um amigo que leva pessoas para que tenham um encontro com Jesus? Ou você é aquele chato, crítico, que só quer saber se Jesus bate com aquilo que você crê? Você é o incrédulo ou aquele que tem fé? Você é aquele que levantou e andou? Ou você é aquele que ainda está parado, esperando que Jesus faça exatamente aquilo que você espera que Ele faça? Jesus opera milagres. Ele ainda salva vidas e esse ainda é o maior milagre que Ele pode fazer. Não importa o problema que você esteja enfrentando, Ele ainda quer te reaproximar de Deus. Ele ainda quer te ligar com Deus. Ele ainda salva pessoas e as tira da morte. Queria que você agora abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e realmente refletisse em quem você é aqui. Talvez você veio para cá realmente com questões, com problemas, com situações difíceis de resolver, e você realmente está clamando a Deus para que Ele ponha a mão na tua vida e resolva as questões que você tem com você. Talvez você seja aquele que veio por tradição, veio por religiosidade, cumpriu um check na sua lista da semana. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus ainda quer produzir vida no nosso meio. Jesus ainda quer viabilizar que você passe a eternidade com Ele. Obrigado, Deus, por nos amar, por olhar a nossa condição de pecadores, de mortos, a nossa condição de separado eternamente do Senhor. E obrigado porque o Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós.
E obrigado porque a morte dele nos dá a vida eterna. Obrigado porque de todos os problemas que a gente passa, o Senhor resolveu o principal. Aquele que não é momentâneo, aquele que dura para sempre. Obrigado, Deus, porque de todos os milagres que o Senhor pode resolver e fazer, o Senhor ainda tira pessoas da morte e leva para a vida. O Senhor ainda salva. O Senhor ainda perdoa os nossos pecados, Deus. Muito obrigado. Deus, aqui entre nós, podem existir pessoas que foram trazidas por amigos. Que essas pessoas possam ter um real encontro com o Senhor. E antes dos problemas delas serem resolvidos, que a questão eterna possa ser resolvida, Deus. Que o Senhor possa produzir vida no coração delas. Vida eterna. Que aqui no nosso meio, Deus, não haja que nós aqui não sejamos conhecidos por uma casa cheia de fariseus, cheia de religiosidade que não produz movimento, que não vira ação. Que a nossa fé, cantada bem alto aqui, falada bem alto aqui, ao sair por essas portas, possa ser vista nas nossas ações. E que as pessoas percebam a nossa fé e através delas queiram estar com o Senhor. Alguns de nós aqui, Deus, tem parentes que precisam ser alcançados pelo Senhor. Tem amigos que precisam ser alcançados pelo Senhor. Que daqui do nosso meio possam sair amigos que aproximam pessoas do Senhor. Que as pessoas à nossa volta possam ter vida no Senhor. Que esse possa ser o nosso maior anseio. A tua salvação, o teu perdão dos pecados espalhados por todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.